Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal, trazendo atualizações do Flamengo no dia de hoje, né? Trazendo novidades, a possível estreia do Jorginho e a opinião do pessoal do Canelada, da Jovem Pan, dar os créditos aí ao pessoal da Jovem Pan Esportes. Vamos ver aqui a opinião deles. O provável vai ser qual? Pulgar, Jorginho, Gerson no meio campo, junto com a Arrascaeta? Sim, a questão é o posicionamento do Gerson, que é minha dúvida. O Jorginho joga no lugar do De La Cruz, entendo que vai ser isso, ao lado do Pulgar, os dois volantes. O Gerson pode jogar pela direita, onde vinha jogando, ou se ele pode colocar o Gerson pela esquerda para abrir espaço para o Luiz Araújo na posição onde ele sai melhor, ou ele pode até fazer uma troca, os dois podem se revezar, variando, movimentando, trocando de posição. Isso a gente vai saber mais adiante. Mas a tendência é jogar o Gerson, jogar o Jorginho, jogar o Pulgar. Aliás, se o Felipe Luiz tem o Jorginho escalar o Everton Araújo, aí ninguém entende mais nada. O cara abriu mão de uma fortuna para poder jogar o Mundial. Um jogador do nível do Jorginho vai jogar o Everton Araújo? Verdade, viu? Não teria cabimento. Então eu imagino que vai jogar o Jorginho, pelo menos pelo que a gente tentou apurar aqui, a tendência é o Jorginho jogar. Né? Então joga Jorginho, joga Pulga, joga Gerson, Arrascaeta, e aí fica a dúvida. Se joga Cebolinha, joga Luiz Araújo, quem é que compõe ali o setor, né? Imagino que o Pedro continue fora e o Arrascaeta jogue. Mas tudo isso muito na especulação, ainda não vazou nada muito concreto com relação à escalação e como o Felipe está pensando em montar a equipe. Mas o Gerson deve jogar sim. Ô, Tico. Não, e o Jorginho, Mauro. E eu acho que até é milagre, né? Não ter vazado nada. Acho que o grupo do Flamengo tá fechado para esse Mundial. A gente vê tanta coisa vazando e não vazou nada a respeito do Mundial. As coisas, né? Em toda a situação do Gerson em si, eu achei assim, tá de parabéns a respeito disso pro Mundial. Tá muito bom. Já falou que gosta de jogar de primeiro volante, mas você acha que ele é primeiro volante? Ele é primeiro volante, né? Eu acho que é aquela coisa. Não, mas então você botar. Então o Pulgar tem chance de jogar de segundo? 5 agora. De segundo? Quem que fez? O Jorginho, acho que o Jorginho vai ser o primeiro volante. Olivier fez. Entendo que ele vai jogar naquela posição onde ele sai melhor. Agora, os dois jogam muito lado a lado, né? Aí aquela questão pode sair mais um pouco, o Pulgar pode sair um pouco mais. E o Jorginho acho que deve ser o cara para fazer a saída. Eles podem revezar, uma hora vem o Pulgar buscar a bola. A gente pode especular mil coisas, mas só vendo o jogo mesmo para ter uma ideia de como ele está pensando. A gente não sabe como o Felipe está pensando em montar essa equipe nesse sentido. Mas o Jorginho é um primeiro volante, eu imagino que ele vai colocá-lo no habitat dele, que é ser aquele primeiro homem que faz a saída de bola, que vem jogar perto dos zagueiros, que dá muita qualidade na saída. É um jogador melhor que o Pulgar, né, gente? Ele faz isso melhor que o Pulgar. Estamos falando de um cara que há 4 anos concorreu ao melhor do mundo. Né? Então é um jogador de um outro nível. O Flamengo faz um esforço muito grande para tê-lo. Imagino que você vai tentar explorar. Mas é uma bela dor de cabeça pro Felipe Luiz, né? Bem que o Pulgar conquistou a gente praticamente em questão para o cão de guarda, né? Depois que saiu o menino pra Inglaterra, né? E aí a gente tava sem esse cão de guarda, que o Pulgar conquistou essa vaga, que é uma bela dor de cabeça pro Felipe Luiz. Eu vejo a respeito que é uma bela dor de cabeça. O potencial é o máximo. E o Pulgar pode jogar um pouco à frente, a gente pode trocar. Vamos ver na hora do jogo, né? Na hora do jogo a gente vai começar a entender o que o Felipe pensou e o que os jogadores estão conseguindo assimilar. E sobre o Jorginho, tem até uma declaração do Léo Ortiz, na entrevista que ele deu logo que chegaram aqui a Atlético City, e ele até fala da facilidade de um jogador do nível dele de se adaptar a uma equipe, especialmente uma equipe que tem um modelo de jogo muito adequado para o seu estilo. Dizendo que é fácil, o cara como ele chega e rapidamente se adapta. E inclusive está bem adaptado com a turma mesmo. Eu mesmo vi ele dando aqui um passeio aqui, antes de ontem para a cidade à noite, andando aqui com a turma, aqui, dando um rolê aqui, ele, o Pedro, quem mais? O próprio Léo Ortiz, tinha mais alguns jogadores, mais um ou dois jogadores. Aí está lá a garotada, o Everton Araújo, o Matheus Gonçalves, o Wesley caminhando aqui, olhando as lojas. Eles estão muito à vontade aqui, porque tem pouco torcedor aqui. Então, os jogadores andam pela rua, não são assediados. São momentos assim, de um anonimato que eles não têm no dia a dia no Rio de Janeiro e em outros pontos do país, né? Quando estão no Brasil. Então, aqui eles estão podendo até aproveitar um pouco disso, porque está muito calmo. Aqui, repito, chega a ser monótono, especialmente com chuva fina e tempo fechado e frio, como está acontecendo no final de semana. É isso, né, Vamp? Eu perguntei para o Mauro porque o Pulgar
ele era sempre foi meio intocável como primeiro volante do Flamengo ali com o Felipe Luiz. E até um bom tempo, né? Só que o Jorginho é craque, ele é craque da posição. E o Jorginho já falou que ele gosta de ser primeiro volante. Ou seja, por isso que eu perguntei para o Mauro acha que o Jorginho vai ser esse primeiro volante, para sair jogando, né? Para receber a bola do Rossi, para criar já ter essa criação. E você já questionou muito, Vamp, até na seleção brasileira, né? A falta de criatividade de meio campos do futebol brasileiro. Cara, o que representa, porque pode ser por pouco tempo, e até por isso que eu lamentei, você ter no meio campo Jorginho, Gerson e Arrascaeta, Vamp. Cara, são 3 jogadores que jogam muito futebol. Eu lamento muito esse fato do Gerson sair agora, porque seria muito bom ver o meio campo Jorginho, Gerson e Arrascaeta. E pode ser que o torcedor do Flamengo só curta isso nesse Super Mundial, Vamp. O que falar desse meio campo com a chegada do Jorginho? E outra, acha que pesa para o Gerson tudo o que está acontecendo? Ele pode jogar mal esse Mundial por tudo, ter saído xingado lá no aeroporto, já está vendido. Não, em relação ao Gerson, ele é atleta do Flamengo ainda, não foi paga a multa rescisória, tá lá, ele pode até ter negociado salário, isso mesmo. pontos conquistados dentro da liga lá, aqueles bônus tudo que você falou outro dia aqui no programa. Mas a verdade é que ninguém depositou os 25 milhões e o Gerson ainda é atleta do Flamengo. Em relação ao Jorginho, né, você falou aí o meio campo que o Felipe Luiz vai provavelmente dar essa escalação amanhã, né, tem que dar. Pode ser também Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta e mais 2 na frente. A gente não sabe se Bruno Henrique, se Everton Cebolinha, se Luiz Araújo, se Pedro, né? Não faltam opções. O leque é muito grande que o Flamengo tem, tá todo mundo aí. O único aí que está com problema aí, você acabou de falar, que é o Alexandre, que por sinal jogou muito bem pela seleção brasileira, tem que ser titular mesmo. Não vi ainda lateral esquerdo melhor que ele. Os que vão não representam, não jogaram bem na seleção. Galera, também trago informações a respeito do treino de hoje. Do treino de hoje, a respeito de novidades, a respeito também do Alexandro, como é que ele, a situação dele, como é que vai ficar. Porque o Flamengo, neste momento, faz o seu último treino antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes. Está trabalhando aqui na Universidade de Stockton. É a base do Flamengo nesses 2 primeiros jogos que serão na Filadélfia, contra o Esperance e depois contra o Chelsea. A gente há pouco saiu ali do campo onde os jogadores estão trabalhando. Vimos os primeiros 15 minutos da atividade, um aquecimento, mas que mostrou algumas questões importantes para a gente. A primeira delas, o atacante Gonçalo Plata, novamente em campo com o grupo, ele que não fica à disposição do Felipe Luiz há pouco mais de um mês, voltou a treinar, está livre do problema no joelho direito, então fica disponível para esse jogo de estreia. Alexandro, lateral esquerdo, não foi para o campo ontem, mas hoje apareceu no gramado fazendo um trabalho separadamente. Mas, segundo o Flamengo, ele não tem qualquer lesão, tá? A questão do Alexandro é um controle de carga. Por quê? Porque no último mês o Alexandro fez 8 jogos seguidos entre clube e seleção brasileira e só em um deles, no jogo do Brasil contra o Paraguai, ele não ficou em campo os 90 minutos. Então o Flamengo está controlando o trabalho físico do Alexandro. E aí fica a cargo do Felipe Luiz decidir se ele começa ou não a partida. O Flamengo que tem o Ayrton Lucas e também o Vinha na lateral esquerda. O que a gente pode dizer é que o De La Cruz, meia do Flamengo, está fora dessa estreia. Ele ainda tem um problema no joelho esquerdo. Está fazendo fisioterapia porque ele torceu o joelho esquerdo e não conseguiu se recuperar a tempo.